Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição do Plantão Glorioso para a gente trazer algumas atualizações envolvendo o Botafogo nesse fim de semana. Não tem Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo está descansando nesse momento, alguns jogos que estavam aí atrasados sendo colocados em dia, Copa do Brasil, ontem teve a Uruguai e Canadá, né? Para quem gosta de futebol, acompanhou. Hoje também tem, né? Eurocopa, Copa América, mas a gente que não tem nada a ver com isso, traz informações, quer dizer, a gente tem a ver com Copa América, né? Mas enfim, esse é assunto para o segundo bloco. Hoje eu vou falar sobre uma notícia dada pelo jornalista Vene Casagrande. Ele afirmou que na terça-feira o Botafogo vai se reunir com alguns agentes do Joaquim para falar sobre a negociação, tá certo? Entrei em contato com algumas pessoas do Botafogo, beleza? Ainda aguardando resposta sobre essa reunião, sobre a veracidade dessa reunião, se vai ter ou se não vai ter, porque a verdade é a seguinte, o Botafogo não vai pagar 10 milhões de euros para o Joaquim, tá? Não faz o menor sentido o Botafogo desembolsar 54 milhões por um zagueiro de Série B. Ah, mas era destaque, isso e aquilo tal. Ok, mas 54 milhões não faz o menor sentido. Por um zagueiro de Série B e que perdeu a titularidade ao longo dos últimos jogos. Agora está lesionado. Ainda tem esse agravante, né? Então eu não sei até que ponto essa informação aí é uma informação... Claro, o Vene Casagrande é um jornalista que tem muitas fontes, né? Então não vai trazer uma notícia que não seja, que não tenha o fundo de verdade, né? Não sei que reunião é essa, não sei com quem será essa reunião. Agora, o fato é que o Botafogo tem interesse no jogador? Tem. Mas não creio que vá pagar esse valor, não. Até porque tem zagueiro muito bom, em fim de contrato, zagueiro de seleção, e que pode chegar por uma quantia 54 milhões mais barata do que essa. E zagueiro muito melhor do que o Joaquim. O Joaquim é bom zagueiro, tem um lastro para se desenvolver, mas vamos ver nessa reunião de terça-feira. Se essa reunião realmente ocorrer, estou aguardando aqui a resposta, né, do pessoal do Botafogo, se essa reunião de fato ocorrer, é para baixar preço. É para baixar preço. O Santos recusou uma proposta de 7 milhões de euros pelo Joaquim. Tá? Então tá querendo 10. Não sei se o Botafogo vai oferecer menos do que isso, né? Do que 7 milhões de euros, que eu acho que deveria ser bem menos. Bem menos. O Santos quer inflacionar o valor do Joaquim, obviamente, porque se ele abaixa muito, ele acaba dando uma desestabilizada, inclusive nas próprias contas. Ele conta com esse dinheiro. Ele conta com essa venda para tentar não fechar 2024 num prejuízo completo, que seria um desastre sem o acesso à Série B, né? E depois de muito tropeçar, o Santos está conseguindo estar ali, né, na liderança, no G4. Bom, então assim, vamos aguardar para que a gente possa realmente ter a confirmação de que o Botafogo vai para essa reunião de terça-feira com algum valor em mente, porque 10 milhões de euros, garanto a vocês, o Botafogo não vai pagar. Ah, mas o dinheiro é do John Textor. Mas o John Textor não é burro, né? E o dinheiro do John Textor não nasce em árvore, tá? Ele não vai pagar 54 milhões num zagueiro que até pouco tempo estava sendo reserva antes da contusão e agora um zagueiro machucado, tá? E aí no segundo bloco a gente vai falar de outra questão aqui, de outro zagueiro que eu vou trazer informações aí exclusivas para vocês, tá certo? Outra informação importante que eu quero trazer nesse plantão é a mudança de todo o pleno, de toda a composição do STJD. É claro que não adianta a gente se iludir, que não vai entrar ninguém extremamente favorável aos pleitos do John Textor, tal. Mas essa questão envolvendo um processo nos Estados Unidos, a própria chegada do Paul Tuchman, né, como advogado do John Textor, e ele processando um auditor do STJD na Justiça dos Estados Unidos, a gente explicou isso aqui, né, anteontem, isso é um fator que ninguém esperava. Isso é um fator que ninguém esperava. Eu tenho certeza que os auditores do STJD, que não são magistrados, não são juízes, o STJD, apesar de ter o nome de tribunal, não é um tribunal, ele é um órgão administrativo. Tá? Ele é um órgão administrativo de fiscalização da CBF. Tá? Então não tem
nenhuma competência de julgar e punir nas esferas civil e criminal, tá? Agora, o pessoal do STJD, eles podem achar que tem um rei na barriga, mas sabem que não tem e não são bobos, tá? Então eles estão vendo o John Textor com um discurso mais violento. É um discurso agora de confronto, não é mais um discurso de paciência, de aguardar, de ouvir quieto. Tanto que a Leila nem se manifestou para responder o John Textor com a ameaça de processo nos Estados Unidos, né, com a emenda do Joe Biden de 2023. Nem respondeu. Tampouco o ex-auditor Mauro Marcelo Lima e Silva, do STJD. Com essa mudança no órgão, fica indefinido o caso John Textor. Por quê? Porque ainda não há nenhum procurador do STJD. Tá? Esse procurador tem que ser indicado, né, pela CBF, pela instituição. E ainda não foi indicado, então quem julga essa sugestão aí do Mauro Marcelo, do ex-auditor, né, é esse procurador ou procuradora. Vamos ver, né, vamos ver quem será indicado. Como é uma sugestão leviana e muito nefelibata, viajando na maionese, né, não acho que seja acatada, acho até que será arquivada, porque percebo nos bastidores um discurso de bandeira branca. Bandeira branca para evitar um novo escândalo no futebol brasileiro, um novo FIFA Gate, porque com a justiça dos Estados Unidos envolvida, aí a situação vai ser diferente. Aí não vai ser um discurso de parcimônia, aí não vai ser palhaço de circo querendo aparecer em CPI, aí o caso vai ser grave. Então eu vejo uma expectativa de essa turma no STJD ser uma turma menos parcial e mais diplomática. Pelo menos essa é a expectativa. Expectativa maior ainda que a escolha desse procurador-geral do STJD seja alguém, obviamente, com menos ligação com alguma ala política, uma ligação assim muito, como é que eu posso falar assim, escrachada, né? Como era o caso do Mauro Marcelo, tem uma ligação política muito forte com José Maria Marinho, com Marco Polo Del Nero, né, que são torcedores do Palmeiras e dirigentes da Federação Paulista e depois da CBF, né? Então acho que a escolha desse procurador vai ser uma escolha mais técnica e menos política, pelo menos essa é a expectativa. Tá certo? Plantão curto, para que a gente possa saber o que está acontecendo. Segunda edição, trazer alguns assuntos interessantes e exclusivos aqui para vocês sobre reforços do Botafogo, tá bom? Um abraço grande, um excelente domingo aqui no Rio de Janeiro, um dominguinho de sol, tranquilo, temperatura amena. Aproveite, que vem muita coisa boa por aí. Aquele abraço, saudações alvinegras.